Fala galera, chegamos então a essa crítica do último episódio de Cidade de Deus, A Luta Não Para, o último episódio da primeira temporada, porque caso alguém ainda não saiba, Cidade de Deus, A Luta Não Para está assim confirmada pela Max, pela HBO, para a sua segunda temporada. Essa confirmação aconteceu logo após a exibição do primeiro episódio, já veio ali a confirmação da renovação, ou seja, teremos uma segunda temporada, que ainda não tem nenhuma previsão, nenhuma notícia, tá, de quando que vai estrear, mas, galera, o mais importante é que a gente vai ter continuidade dessa história aqui. Tem um ponto muito importante, tá? Falado pelo Buscapé na Câmara dos Vereadores, ali quando ele tá colocando, né, naquela versão de observador, obviamente que essa fala do Buscapé ela vem em off ali, no momento onde o Reginaldo tá já sofrendo as consequências por causa da matéria que o Buscapé e a Lídia, né, conseguiram colocar sim ali para que o Rio de Janeiro pudesse tomar conhecimento do que estava acontecendo. Sobre uma história maior que está ali para acontecer, mas essa história, né, era momento de acontecer em outro, simplesmente tempo, outra situação, tudo mais ali. E a gente já tem uma colocação muito clara que uma protagonista desse novo momento, dessa nova história, dessa outra grande história que vai acontecer no Rio de Janeiro, vai ser a Berenice, pela posição que ela consegue, né, conquistar na Câmara dos Vereadores ali, seguindo aquela trajetória toda do Barbantinho e tudo mais. A Berenice ela vai ter sim esse duelo, esse confronto sempre com o Israel. E essa situação ela já está montada para que a gente tenha essa sequência toda na próxima temporada ali. O Israel é esse personagem que foi esculachado pelo pai durante a primeira temporada inteira para chegar nesses últimos momentos que tem de primeira temporada, simplesmente ele receber aquele tapinha nas costas, né, do seu próprio pai, do Reginaldo, do Grande Cabeção, pra, cara, né, não tem outra alternativa. Devido a toda a situação montada e toda a clareza, toda a exposição que aconteceu sobre tudo que o Reginaldo fez durante toda a sua trajetória na polícia, até chegar nesse status do poder de ser secretário de segurança do Rio de Janeiro, aquela coisa toda, cara, a única vertente que ele tem de um futuro é através do seu filho. E eu gosto como a série, dentro dessa relação pai e filho, conseguiu deixar isso muito claro durante todos esses episódios, mesmo com um tempo de tela, obviamente, muito inferior do que outras tantas histórias e outros protagonistas que a gente está vendo durante a primeira temporada. Só que ele consegue, sim, desenvolver esse relacionamento. E o Israel, ele toma a frente do pai. A grande reviravolta acontece dessa relação toda e eu gosto que a série conseguiu, sim, tornar isso, cara, bem desenvolvido. Mesmo esse tempo de tela menor, ele conseguiu deixar isso bem desenvolvido. E esse confronto todo, Berenice contra Israel, cara, é algo que promete muitos conflitos e grandes momentos também dentro, acho que não só na Câmara dos Vereadores, tá? Por quê? Com essa grande outra história também que a gente vai ter, além desse confronto todo na Câmara dos Vereadores, né? Desse aumento do escopo que eu venho falando, cara, desde lá do segundo episódio, tá? Onde a gente teve uma maior parte da história acontecendo fora da questão Curió e Braddock. A questão toda da milícia, que tem, né, todo esse envolvimento, e a gente vê que ele funciona ali com vários braços, né? E esse braço agora, por causa da investigação do Buscapé e da Lígia, chegou na questão da Jerusa, questão do pai, questão do que o pai fazia para ter ligação com o Curió, do porquê que ela queria vingança com o Curió e não sei o quê, por causa de aproveitar o Braddock, por que do Israel. A questão da milícia, a questão do tempo onde a série está acontecendo também, é algo que eu venho já pontuando por causa da similaridade das histórias também apresentadas, não só, né, na questão da ficção, mas o que a gente sabe da realidade do que aconteceu há 20 anos atrás, essa ascensão toda das milícias, né, dentro das comunidades do Rio de Janeiro, tem essa similaridade muito grande com o que a gente viu também acontecer daí sim na ficção com o Tropa de Elite ali. E o Tropa de Elite 2. E nesse momento, a questão toda do Toro também estar trabalhando lá, amando do Reginaldo, né, dos outros todos que estão acima do Reginaldo, aquela coisa toda, desse grupo todo ali, vai ser sim essa grande entrada da milícia dentro da Cidade de Deus, que é, querendo ou não, o maior foco que tem dessa parte da organização criminosa ali, de ter o domínio da comunidade ali. Onde eles não tinham como entrar simplesmente, por causa dessa presença tão grande, né, dos donos. E agora, com a ausência do Curió, e agora a ausência do Braddock, que se torna também no final, né, do episódio ali, fica esse caminho livre, mais claro, mais aberto para poder entrar.
Porque a gente tem essa figura toda do Geninho, né? E o Geninho, cara, é um personagem assim, se a gente pegar essa questão toda, né? Dessa brincadeira toda de botar em paralelos as histórias que vão acontecendo, que a gente viu também da cultura pop, daí tu pega, por exemplo, o contexto todo que tem do Poderoso Chefão. Daí tu brinca muito, pô, o Geninho, cara, quando ele estava ao lado do Curió ainda, e a guerra realmente estava acontecendo do Curió contra o Braddock, né, antes da definição do Braddock ali, quando ele mata o Curió, o Geninho ele é muito Sony, né, muito impulsivo. E nesse momento agora, essa impulsividade é a que vai tomar conta da Cidade de Deus. Mas a impulsividade já tinha, querendo ou não, tomado conta, porque o Braddock ele tinha perdido ali esse lado mais estrategista todo da situação. Ele já estava, e a gente viu isso claramente ser bem desenvolvido nos últimos episódios também, dando à comunidade, ele não teria o mesmo carinho, muito menos o mesmo respeito que o Curió tinha com a população ali presente, entendeu? Ele não ia ter nada daquilo que o Curió tinha, que era algo que ele estava buscando naquele momento. Ou seja, essa questão da impulsividade, ela já tinha tomado conta, mas de uma forma até muito mais, digamos assim, insana do que esse momento seria essa impulsividade de Geninho. Mas não vejo ele com essa força toda de ter realmente esse momento de liderança, sabe? Ser realmente esse líder que ali possa daqui a pouco confrontar contra essa invasão da milícia, que vai acontecer de uma forma muito grande, muito forte, vai ser um grande ponto de conflito para tudo daí que vai acontecer na segunda temporada de A Luta Não Para. Então, galera, pô, ele é um episódio também que aproveita a questão da Jerusa naquela fala dela de agora é cada um por si, dela ser também esse ponto ali. Eu acreditava muito que a Jerusa teria um final, tá? Ela teria sim uma morte no final dessa primeira temporada, tanto que eu não imaginava que o Braddock tivesse a sua morte no final da primeira temporada, tá? Acreditava que a grande morte até entre esses dois personagens seria dela, por causa do que ela estava fazendo, do perigo todo que ela estava se colocando cada vez mais e cada vez mais complicando toda por causa da relação que daí foi apresentada pra gente junto do Israel, por exemplo. Mas não, ela extremamente hábil, ela para conseguir o que ela quer, ela vai se infiltrando dentro, né, do seu próprio bem-querer, da sua própria disposição e da sua própria inteligência com os grupos. Isso aí fica claro na questão lá do Israel, por causa do que ela já tinha contato com o que o pai dela fazia, com o grupo do Reginaldo, da questão do Braddock, e daí de conseguir quebrar o 11 lá para trazer o 11 para perto do grupo, né, do Braddock, e ali ter um infiltrado e poder realmente acabar com o grupo do Curió. E nesse momento agora ela volta, né? Porque o Geninho só descobre onde está o Braddock por causa da sua informação, por causa da informação da Jerusa. Então ela é essa personagem que vai se moldar, mas é esse grande personagem também de perigo, e ela tem essa questão da estratégia, da inteligência muito forte, entendeu? Pela essa habilidade toda que ela tem de se moldar com os grupos todos, né? Em prol do que ela bem quer, do que ela bem entende, o que é o melhor para ela, sempre prevalecer. Então, ela vai ser também um personagem importante nesse antagonismo que a gente vai ter daqui para frente. O que ela pode apresentar de perigo também, principalmente para essa questão toda do Israel. O que é que Jerusa vai querer daqui para frente? O que é a sua real motivação de segunda temporada? Porque essa questão da vingança, querendo ou não, ela tá um pouco concluída pelo que a gente entende da investigação do Buscapé com a Lídia, desde lá do momento onde o Curió perdeu a vida. Então, o que mais ela quer dentro desse poder, dinheiro e tudo mais? Qual vai ser a sua grande motivação daqui pra frente, né? E a morte do Braddock, cara, pô, eu não esperava realmente. Ela é algo que faz sentido pra história ali, mas ao mesmo tempo, eu sinto que o personagem ele perdeu muita força nos últimos 2 episódios pela situação toda montada, né? Pela invasão da polícia, por ele ter que se esconder. E a sequência disso tudo ter levado a ele continuar nessa posição ali, apenas ele e o Pezinho, para esse final ser entregue pela Jerusa, cara, ele não é, digamos assim, um final pro personagem como é a sua apresentação, de ser essa presença muito forte. É óbvio que, pô, aquilo que eu acabei de falar na crítica, né, dele não ter o respeito das pessoas que moram na Cidade de Deus,
ali, assim como tinha, né, o Curió. Isso já foi enfraquecendo, trazendo também para a insanidade mais desse personagem todo ali, e ele perdendo muito controle até sobre o que seria, né, ou sobre si mesmo, digamos assim. Isso tudo foi acontecendo numa sequência por completo. Foi enfraquecendo o personagem ao mesmo tempo. Mas eu esperava que tivesse um momento maior desse personagem até, porque essa figura toda, como a gente começa, né, acontecendo dessa guerra toda da Cidade de Deus, pelo comando da Cidade de Deus, entre o Curió e o Braddock, ela segue muito a linha do que a gente tinha do filme, quando a gente pega os personagens do passado e a gente vai passando por tudo isso para chegar nesse momento. Tem um vencedor novamente dessa batalha, dessa guerra toda ali que está acontecendo. Só que agora, com o crescimento todo da questão da milícia, a milícia seria essa grande responsável por tomar o poder dentro da Cidade de Deus. Mas eu queria que esse confronto ali tivesse acontecido de uma maneira até mais forte, não tanto, sabe, no entorno, nas entrelinhas, com um personagem muito escondido e acabar sendo traído por quem também o ajudou a chegar nesse momento ali, né, que é toda a questão da Jerusalém. Então, é um final que faz sentido com a história, ao mesmo tempo, cara, sei lá, eu queria mais desse final pro personagem do Braddock ali naquele momento. Por exemplo, o final do Curió, cara, é um final extremamente grandioso, assim como o personagem foi apresentado pra gente. Então eu queria algo muito mais próximo também para essa questão toda do Braddock ali. E vamos chegar no ponto, cara, do busca-pé em relação ao atentado, toda a sequência que vai acontecendo ali, quando a gente vai entendendo mais o desdobramento dos braços que vão entender a organização toda da milícia, para chegar no Toro. O Toro também ser o responsável ali, praticamente, né, quase diretamente ali, do atentado naquele momento. A personagem da Lígia, cara, era outra, para mim, que ela tinha, entre ela e o busca-pé, assim como eu tava falando agora ali, do Braddock e da Jerusa, cara, pra mim da Lídia e do Buscapé, cara, a Lídia, ela tinha até muito mais força do que se fosse considerar a Jerusa, por exemplo, pra mim, tá? Porque é uma personagem que tava incomodando demais por causa da sua investigação, o caminho para ela era realmente ter esse fim ali. E acredito até que a série, ela permite com que essa personagem tenha mais tempo até, por causa dos encontros que teve, por exemplo, antes dela com o Toro, e o Toro permitir com que ela fosse embora. Até que explode a questão toda da exposição, das notícias. A gente tem pontos que são, sabe, muito importantes, assim, que desde o primeiro episódio já ficou claro. Pô, a questão da foto ainda lá, que o Buscapé tinha tirado do Reginaldo com o Zé Pequeno, isso lá atrás ainda, porque a gente vê claramente que ele tinha, né, não apresentado muito claro o motivo do porquê ele não apresenta lá, que a gente vê no final do filme, ele ter guardado aquelas provas ali e isso ter voltado também junto da matéria, não só o tempo presente, mas conversar com o passado também, de quando ele era essa frente ali, recebendo ali, né, a caixinha do Zé Pequeno e tudo mais ali, e tu ter cada vez mais força ali para conseguir acabar com toda a carreira do Reginaldo, tudo que ele estava fazendo. Esses pontos todos, cara, são muito importantes, assim, porque eles conversam com a história, e a história está muito remetida também ao filme. Eu gosto demais quando a série faz isso, eu gosto demais quando ela traz, por exemplo, lá, pô, o cara que deu abertura, né, agora esqueci o nome do personagem, do fotógrafo, jornalista investigativo, que deu, né, espaço para o Buscapé, acreditou nele, trazer de volta aqui para a história, mesmo que seja uma participação ali bem pequena. Tem ali um momento de facilidade de roteiro também, porque, pô, ele daí fez parte de uma investigação, que daí ele também coloca elementos para que siga, né, para frente ali, tudo que a Lígia, que o Buscapé estão fazendo, estão procurando, estão buscando naquele momento, por causa da questão da informação também da Jerusa, sobre quem são aquelas outras pessoas lá, para chegar no ponto. Mas eu gosto de tu trazer essas referências de uma maneira que seja, cara, funcional para a história. Então esse ponto também para mim funciona bastante no que está acontecendo ali. E o atentado, cara, é algo que conversa demais ali. Conversa demais, ele acontece. Para mim, a Lídia teve sim seu fim, sabe, nesse momento. E eu fiquei até com um pouco de receio, assim, que o Buscapé tivesse também sofrido. Porque, para começar, os tiros são muito próximos ali, né, de onde estão os dois. Para mim, o Buscapé ele tá ferido quando ele tá no chão também, tá? E ao mesmo tempo, tem um momento que eu achei que eles iam deixar isso quase como cliffhanger. Eles não iam colocar, por exemplo, aquela imagem do Buscapé no chão segurando a Lígia,
os paramédicos ali, né, colocando a Lígia na maca para subir para a ambulância. Achei que aquilo ali tudo ia acabar sendo colocado como esse grande cliffhanger do que realmente aconteceu para frente, né? Porque sabe aqueles truques de roteiro quando a gente vê, por exemplo, o Buscapé com a Aleca, eles se aproximando, né, eles conversando, sorrisos, a Aleca muito mais aberta do que estava antes, porque ela vê novamente o seu herói ali acontecendo quando o Buscapé volta a fazer aquilo que as pessoas queriam que ele fizesse, com que ele fez antes, que é a exposição toda da matéria e tudo mais, né, aquela conversa toda que estava nos primeiros episódios ali do Buscapé ter ido para a Zona Sul, esquecido ali qual era a realidade, estava mostrando apenas as pessoas ali sofrendo e não expondo também o outro lado. E a exposição toda da matéria é realmente esse outro lado e também é uma força muito grande para ter essa aproximação do Buscapé com a Aleca. Isso tudo também acaba sendo figura de roteiro para te deixar, pô, o personagem está cada vez mais se acertando, conseguindo vencer aqueles obstáculos que ele tinha, vai acontecer algo com ele. Acontece algo com ele. Mas acreditei que a série ia trabalhar isso como cliffhanger para que a gente ficasse com esse temor todo do que poderia ter acontecido com o Buscapé também. Por mais que, cara, o Buscapé ele é o nosso observador, é o nosso contador da história desde o filme. Então, cara, não vai acontecer algo com esse personagem assim. Se for para acontecer, tem que ser algo extremamente, sabe, transformador para tudo que a gente for ver na série. Para tudo que for ver na série. E não seria agora nesse momento de primeira temporada, né? Mas, atenção, pô, ela poderia acontecer ali também, né? Mas a Lígia, cara, é um personagem que ela encerra muito o seu ciclo dentro dessa história. O que isso vai trazer de transformação pro Buscapé? Esse é o ponto, pra frente. Esse vai ser o ponto, por causa de tudo que pode acontecer também, ele se aliar muito mais próximo, né, da Berenice, nesse confronto todo com Israel, a organização e a milícia que estiver dentro, né, desse comando todo da Cidade de Deus ali. Então, galera, é uma primeira temporada que conta uma história, vai mudando muito o escopo dela, do que é a guerra próxima ali dentro do comando da Cidade de Deus, para ir cada vez mais aumentando tudo e abrangendo essa questão toda do que acontece no Rio de Janeiro, porque essas outras questões, elas envolvem muito o controle das milícias para entrar dentro da Cidade de Deus, que é o lugar que ainda não tem esse controle pela parte dessa organização criminosa. E isso tudo a gente aumenta muito, não só o escopo, cara, a escala de tudo, do que seria quando a gente fala sobre uma obra tão forte como é a Cidade de Deus. Então, galera, coloquem embaixo nos comentários o que acharam sobre esse último episódio, o que acharam sobre essa primeira temporada, o que vocês esperam daqui pra frente. E não esqueça também de dar aquela ajuda que é bem importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!